Olá, sétimo ano, tudo bem? Beleza? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre plano cartesiano. É o capítulo 5 do módulo de vocês. Então, nós vamos estar falando sobre esse assunto hoje. Preste bastante atenção nas informações que eu vou estar trazendo para todos vocês. E, para começar, vamos ver aqui com relação ao plano cartesiano. Depois nós vamos falar sobre o par ordenado e assim por diante, tá certo? Então vamos lá. Plano cartesiano é o nosso assunto de hoje. Plano cartesiano. Está lá no capítulo 5, seria o capítulo 5 do módulo de vocês. Então vamos começar aqui a aula falando aqui sobre o plano cartesiano. Aqui nós temos duas retas, uma reta horizontal e uma reta vertical, sendo que a reta horizontal, o eixo pode ser chamado também de eixo horizontal, eixo de X. Aqui nós temos o eixo vertical, é o eixo de Y. E lembrando que esse eixo de X, ele pode ser chamado também de eixo das abscissas. Eixo das abscissas, pode ser chamado de eixo das abscissas. Abscissas, eixo das abscissas. E o eixo de Y pode ser chamado também eixo das ordenadas. Pode ser chamado também de eixo das ordenadas. Então, observe o seguinte. Esse plano cartesiano aqui, você pode ver que ele foi dividido em 4 partes e cada parte dessa aqui é chamada de quadrante. Cada parte dessa aqui é chamada de quadrante. Então nós temos primeiro quadrante, aqui nós temos segundo quadrante, aqui nós temos o terceiro quadrante e aqui nós temos o quarto quadrante. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Observe o seguinte aqui. Então, no plano cartesiano, sempre da origem para a direita, ficam os positivos de x. Ficam os números positivos de x. Da origem para a esquerda ficam os negativos. Agora, no eixo das ordenadas, que seria o eixo de y, na parte de cima, do eixo para cima, ficam os números positivos de y. Para baixo ficam os negativos de y. Então aqui nós vamos ter um negócio chamado o quê? Par ordenado. Aqui nós temos o par ordenado, certo? Observe aqui, pessoal, o seguinte. Temos também com relação aos sinais. Então, aqui do eixo para a minha direita ficam os positivos, então essa parte aqui é positiva. Então eu vou pegar mais. Aqui também, a parte de cima eu tenho positivo. Então mais. Então no primeiro quadrante a abscissa é positiva e a ordenada também é positiva. Agora no segundo quadrante, a abscissa, aqui ficam os negativos de quem? Os negativos de x. Então a abscissa negativa e ordenada positiva, porque a abscissa negativa e ordenada positiva. Já no terceiro quadrante nós temos a abscissa negativa e
a ordenada vai ser também negativa. Já no quarto quadrante, nós temos a abscissa. A abscissa ela é positiva, então a abscissa positiva, e a ordenada vai ser negativa, que seria da origem para baixo. Então seria a abscissa positiva e a ordenada negativa. Aqui nós temos o par ordenado. Eu quero representar, isso aqui só foi para você conhecer o que é um plano cartesiano. Tá? Então é dividido em 4 partes e cada parte é chamada de quadrante. Eu quero fazer então a representação de alguns números no plano cartesiano. Então eu quero representar alguns números no plano, alguns pares na realidade, alguns pares ordenados no plano cartesiano. Suponhamos que eu tenho aqui, ó, eu vou colocar aqui, representação no plano cartesiano. Representação no plano cartesiano. Então eu vou pegar e representar alguns pares no plano cartesiano. Eu quero representar aqui o seguinte, ó. Vamos representar o ponto A. Suponhamos que o ponto A eu tenha 1 e 0. Ponto B, menos 2 e 1. Ponto C, 0 e 0. Ponto D, 2 e menos 2 e menos 2. Ponto E, nós vamos colocar aqui menos 1 e 2, menos 1 e 2. E ponto F, nós temos aqui 3 e 2. Beleza. Agora eu vou representar esses pontos no plano cartesiano. Então eu vou desenhar um plano cartesiano, ótimo, vou desenhar um plano cartesiano. Aqui é o eixo de X, aqui é o eixo de Y. Daí eu vou pegando cada número que eu tenho no ponto, eu vou pegar e colocar aqui no plano cartesiano. Então eu vou representar no plano cartesiano. Lembrando que o primeiro número sempre é X, o segundo é Y. O primeiro número sempre é X, o segundo é Y. E assim por diante, até terminar. Certo? Olha aí, ó. O primeiro número é X, o segundo é Y. Ótimo. Então, eu vou representar os números aqui no plano, para depois fazer as ligações, tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho, o primeiro número eu sei que é X, então eu tenho positivo logo, para a gente colocar aqui, ó, positivo. Então, eu tenho 1, só positivo de X, então sempre é o primeiro número. O 1 é positivo, então 1. Aqui nós temos também, o 0 vai ficar no encontro, no encontro das retas, tá? Então vai ficar na origem. Então 1, aqui nós temos 0, já coloquei, 2 e 3. Então vai ser 1, 2 e 3. Aqui só são os positivos que eu estou pegando. Agora que eu vou pegar os negativos de X. Os negativos de X tem algum? Tem. Tá aqui, ó, menos 1. Então menos 1 vai ficar aqui, ó. Certo? Só menos 1 que é de X? Sim, não tem mais nenhum. Aliás, tem aqui, ó, menos 2. Então, nós temos menos 1, menos 2 de X. Então, vamos colocar aqui, ó. Ótimo. Deixa eu só conferir. Então, eu tenho o X, 1, 0, já coloquei aqui. 2, 3. 1, 2, 3. Ótimo. Agora, negativos de X. Negativos de X, nós temos menos 2, menos 1. Então, eu coloquei menos 1, menos 2. Tá? Agora, positivo de Y. Positivo de Y. O 0 precisa pegar 2 vezes, viu, pessoal? Só pega uma vez. Então, beleza. Positivos de Y. 1. Já repetiu aqui de novo. 1,
2 repetiu também, então vai ser 1 e 2. Então eu vou colocar aqui, ó, número 1, número 2, tranquilo. Então, 1, 2. Agora, negativo de y, eu tenho negativo de y menos 2, então eu só tenho menos 2, que é de y. Então vai ficar aqui, ó, menos 2. Então vai ficar, eu vou deixar o lugar do menos 1, para ficar bem bonitinho o gráfico. E aqui eu tenho menos 2. Ótimo. Ah, mas esse aqui ficou do lado de cá e esse aqui ficou do lado de lá. Não tem problema não. Se você quiser também fazer diferente, pode, não tem problema nenhum. Então eu vou colocar aqui, ó, menos 2. Ótimo. Não tem problema nenhum. Tá bom? Vamos fazer a ligação agora? Então, 1 e 0. Toda vez que for 1 e o 0, o pontinho, a bolinha vai ficar situada no eixo o qual aquele número faz parte. Então esse 1 é de x, então você vai vir aqui na reta de x e colocar aqui a bolinha, ó. Ótimo. Então esse aqui seria o quê? O ponto A. Então 1 e 0, beleza, tá aqui já, a bolinha ficou no 1. Menos 2 e 1, aí tem ligação. Menos 2 é de quem? De x. O 1 é de quem? De y. Então, menos 2, você vai ligar com o número 1. Então, menos 2, você vai ligar com o número 1. Então, aqui é o ponto B. Ótimo. E o ponto C? 0 e 0. Então, vai ficar no eixo, ó, porque é o ponto C. Beleza. E o ponto D? 2 menos 2. 2 é de x, menos 2 é de y. 2 é de x, menos 2 é de y. Então, 2 de x está aqui, vai ligar com menos 2 de y. Então, aqui seria o ponto D. Ótimo. E o ponto E? Menos 1 e 2. Então, ponto E, menos 1 e 2. Menos 1 é de x, está aqui. Eu vou ligar com 2 de y. Menos 1 é de x, eu vou ligar com 2 de y. Então vai subir, ó. Ótimo. Então aqui é o ponto E. Fique ligado. Vamos lá? Ponto F. 3 e 2. Então 3 é de x, 2 é de y. 3 vai ligar com o numeral 2. Então 3 de x, 2 de y. Então vai pegar, ó, e fazer o seguinte, ó. Beleza. Pessoal, lembrando que você não pode fazer isso aqui, ó. Não faça. Não faça, tem que ser pontilhado, tá bom? Continuando aqui, nós vamos fazer o seguinte. Então, eu representei esses pontos, representei todos os pontos aqui no plano cartesiano. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E e ponto F. Então, nós representamos esses pontos no plano cartesiano. Pessoal, o que eu faço? O que eu posso fazer agora? Com relação ao produto cartesiano. Aí já é uma outra coisa. Lá no módulo de vocês, eu também estou com o módulo aqui aberto. Eu estou com o módulo aqui de vocês. Lá na página 90 começa esse assunto, certo? E daí nós temos lá na página 94 o produto cartesiano. Produto cartesiano. Vamos fazer um exemplo aqui de um produto cartesiano. Então, eu posso ter da seguinte forma. Eu posso ter dois conjuntos, vamos dizer assim. Vamos pegar aqui, eu vou falar agora do produto cartesiano. Vou falar do produto cartesiano. Esse produto cartesiano, nós podemos fazer da seguinte forma. Observe, suponhamos que eu tenho o conjunto A. O conjunto A é formado por 1, 2 e 3. O conjunto A. Beleza. O conjunto B, vou pegar e fazer o seguinte. Eu poderia até pegar o próprio exemplo lá do módulo de vocês para valorizar.
tá bem? Eu vou pegar o mesmo exemplo lá. Nós temos menos 1, nós temos menos 1, 0 e 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 1, 0 e 1. Ótimo. Beleza. Eu vou pegar e fazer da seguinte forma. Aqui eu tenho o primeiro conjunto. Ótimo. Primeiro conjunto. Menos 1, 0 e 1. E o conjunto B eu vou colocar aqui também, vou colocar um outro conjunto. Vou colocar 2 e 3. Ótimo. Eu quero formar os pares ordenados. Então, se é produto cartesiano, lá você vai ver no módulo seu o seguinte, ó, A, X, B. Esse AXB significa, a leitura é a seguinte, A cartesiano B. Então nós vamos pegar e começar a formar pares ordenados de acordo com os números que você tem. Então sempre trabalhando os números que tem no primeiro conjunto com os números que tem no segundo conjunto. Então eu vou pegar menos 1 e 2, forma o primeiro par ordenado, menos 1 e 2. Depois, menos 1 e 3, então menos 1 e 3. Depois, 0 e 2, aí coloca 0 e 2. Depois, 0 e 3, Continuando, nós temos 1 e 2, então vou colocar aqui 1 e 2. E por último, nós temos aqui 1 e 3. Então nós trabalhamos todos os elementos do primeiro conjunto com todos os elementos do segundo conjunto. Então eu fiz menos 1 e 2, menos 1 e 2, menos 1 e 3, menos 1 e 3, 0 e 2, olha aqui, 0 e 2, 0 e 3, 0 e 3, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 3, ótimo. Então eu representei aí o produto cartesiano daquele conjunto. Só que esse produto cartesiano, pessoal, eu posso representar também em um negócio chamado diagramas de flechas. Diagramas de flechas. Então, como é que poderia ser isso? Diagramas de flechas. Então, seria da seguinte forma. Vamos lá, vamos desenhar aqui dois diagramas. Vou desenhar aqui dois diagramas, beleza? Esses diagramas, aqui eu vou chamar de diagrama A, aqui eu vou chamar de diagrama B, é de acordo com as letras que você tem lá nos conjuntos, né? Que nós temos o primeiro conjunto é o conjunto A, o segundo conjunto é o conjunto B. Quem são os elementos do conjunto A? Então eu venho aqui e coloco, ó, os elementos do conjunto A. Quem são os elementos do conjunto A? Lá eu tenho menos 1, 0 e 1. São os elementos do conjunto A. Já coloquei os elementos do conjunto A. Os elementos do conjunto B, 2 e 3. E agora, como é que eu vou fazer as ligações? As ligações serão feitas de acordo com os pares que você formou. Então, menos 1 e 2. Então, você vai pegar. Menos 1 é de A, 2 é de B. Então, vai pegar e fazer a ligação aqui. Ó. Menos 1 vai ligar com 2. Depois, menos 1 vai ligar com o numeral 3. Depois, 0 e 2. Então, aqui você liga, ó, 0 e 2. Depois, 0 e 3. Aí liga, 0 e 3. 1 e 2. 1 e 2, aí vem aqui, ó, 1 e 2. E por último, 1 e 3. Então, nós ligamos todos os pares ordenados, os elementos de A com os elementos de B, certo? Então, aqui você representou, ou seja, nós representamos em diagramas de flechas. Aqui nós representamos em diagramas de flechas. Mas pode representar também graficamente? Pode representar também graficamente. Lá no módulo de vocês, tem
falando sobre isso, para representar graficamente. Então, primeiro, nós precisamos fazer da seguinte forma. Observe. Eu vou pegar e representar também graficamente. Então, eu vou desenhar um gráfico, certo? Aqui, no caso, seria A. Então, sempre aqui, ó, primeiro número seria X, o segundo Y, e assim por diante. Então, eu vou pegar e fazer o seguinte, ó, pode muito bem colocar A e lá colocar B, sem nenhum problema. Ou então, se quiser colocar também X e Y, se você quiser até acompanhar para ficar melhor para você, lá no módulo seu, lá na página, deixa eu só situar aqui a página para ficar melhor. Lá na página 96, na página 96, nós temos um exemplo disso aqui, já ser uma atividade, tá certo? Então, na página 96. Então, vamos lá. Eu posso representar da seguinte forma. Então, X e Y. Então, eu vou pegar X. Aqui, ó. Menos 1 seria A, né? Então, o primeiro conjunto é X. O segundo conjunto seria Y. Então, menos 1, 0 e 1. Então, vai colocar aqui, ó. Menos 1. Menos 1 seria do lado esquerdo. Lá nós temos 0 e 1. Então, seria 0 e o numeral 1. Ótimo. Depois, Y. Aqui seria B, né? Então, 2 e 3. Então, só vai ficar na parte de cima. Aqui é o lugar do 1, 2 e aqui vai ficar 3. Então, 2 e 3. Vamos fazer a ligação de acordo com os pares ordenados. Então, vou ligar menos 1 e 2. Cadê? Menos 1, eu vou ligar com o numeral 2. Menos 1, eu vou ligar com o numeral 2. Beleza, já liguei. Menos 1 e 2. Depois, menos 1 e 3. Aí pego menos 1, olha, já começou aqui, ó, beleza? É só prosseguir, ó. Menos 1 e 3. Ótimo, menos 1 e 3. Depois, 0 e 2. 0 e 2. Daí, você não pode pegar aqui, ó, 0 e 2. Não pode. Então, 0 e 2. O 2 é de quem? De Y. Então, a bolinha vai ficar aqui, ó, em cima da reta. Depois 0 e 3, da mesma forma, 0 e 3, então a bolinha vai ficar em cima da reta em Y, tá? Na reta de Y. 1 e 2, cadê? Olha aqui, 1 é de X, 2 é de Y, aí pode ligar, tá? Então 1 é de X, 2 é de Y, 1 é de X, 2 é de Y, beleza, já ligamos. Por último, 1 e 3, então eu vou ligar aqui, ó, 1 e 3, então vou ligar aqui. 1 e 3. Então, vamos lá. 1 e 3. Beleza. Então, nós representamos esses pares ordenados tanto em diagramas, foi o que aconteceu, quanto graficamente. Nós representamos de duas formas, tá certo? E aí no módulo de vocês, ainda nesse capítulo, vocês podem observar o seguinte. Vocês podem observar que nós podemos representar tanto em diagramas. Diagramas seria esses dois desenhos que eu fiz aqui. E também você pode estar representando graficamente. Sem nenhum problema. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um abraço e até lá.